Eduardo Talhaferro. Oh. Perito criminal. Mais um capítulo dessa novela que muitos veículos de comunicação já esqueceram, já abandonaram, mas é de extrema relevância, que inclusive envolve a Revista Oeste. O Flávio bem citou no comentário anterior o caso do Use Sua Criatividade, que foi um pedido do Ayrton Vieira, o juiz auxiliar que trabalhava com o ministro Alexandre de Moraes, que picou a mula agora recentemente. Mas voltando ao caso do perito criminal, o deputado Nicolas Ferreira, então, apresentou um requerimento, um convite para que o Talhaferro se apresente na Câmara para prestar esclarecimentos, porque é muito curioso desse caso, está todo mundo interessado em saber quem vazou. Ele está sendo indiciado pela Polícia Federal agora por violação do sigilo profissional, porque teria ele vazado ali as trocas de mensagens, mas o conteúdo em si, que é extremamente grave, bombástico, que se não tivéssemos aqui na República das Bananas, já teria acontecido alguma coisa, e isso está no limbo. Quem sabe, né, Talhaferro resolva aparecer na Câmara, Flávio, porque é um convite, não é convocação. Então ele pode ou não aparecer, mas seria muito importante para ele esclarecer aos brasileiros o que está acontecendo. A sensação que a gente tem é que ele está com medo. Sensação, não. Ele falou, né, abertamente, né, que ele está com medo, mas não é um medo qualquer. Ele disse, se eu souber, ele estava falando com a esposa dele, né, foi uma quebra de sigilo, acharam as mensagens pela nuvem da esposa dele, dizendo assim, se eu falar o que eu souber, o ministro me mata ou me prende. Vou repetir aqui essa frase, porque assim, essa frase ela tinha que estar, sabe, estampada na Avenida Paulista neste momento, né? Se eu disser o que eu sei, o ministro Alexandre de Moraes me mata. Imagine esta frase com alguém falando, sei lá, alguém do staff do Bolsonaro, né? Um assessor lá qualquer do Bolsonaro, dizendo, se eu souber o que eu sei do Bolsonaro, o Bolsonaro me mata. É um cara que estava trabalhando com ele, não era um cara opositor. Para ir para esse lugar onde ele estava, ele foi chamado. Fala lá que tem um processo seletivo. É igual a distribuição no Supremo. Acredita quem quer, né? Então, é isso. Ele foi ali porque tinha alguma certa afinidade. Se ele faz isso com alguém que tem afinidade, imagine com quem ele não tem. Então, era importante mesmo que o Eduardo fosse, né, até o Congresso. E se ele não tiver coragem de ir ao Congresso, eu vi vocês aqui no Acho Sem Filtro fazendo o convite. Olha que convite bom. Venha falar com a mídia que se importa de verdade, com a verdade dos fatos. Porque trazer a verdade nestes fatos, primeiro, pode libertar o Brasil e a ele mesmo. Se ele está nessa condição e está quieto, a gente é obrigado a levantar a suspeita, porque é em cima do que ele disse, ninguém está inventando nada, né? E o vazamento que a própria Gazeta também, que já agradecemos aqui a Gazeta pelo trabalho, aquilo que estava abertamente, que estava ali, né, do inquérito policial da Polícia Federal, que estava aberto, já decretaram sigilo, porque no Brasil é assim, ao invés de esclarecer, não, fecha tudo, porque praticamente é comportamento de capo, né? Ninguém pode saber o que é vocês comentavam aqui, a produção exibia na tela as mensagens do Talhaferro aí com a mulher, né? Tá aí, ó. Tem a outra, o necessário, mas não será identificado. Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP. Veja pelo CID, falou algo num grupo privado, algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade, o FDP mandou prender ele de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim. Agora, ele poderia estar num grupo de proteção à testemunha, nesse caso? Seria Mas eu acho que é isso que falta, Paula. Eu acho de verdade, porque assim, o pessoal está querendo que o Tagliaferro fale. Se eu fosse o Tagliaferro, vamos pensar, se eu fosse o Tagliaferro, você acha que eu iria falar agora? Não. Não dá. Ou fora do Brasil, infelizmente. Ele acabou de falar, se eu falar o que eu sei, o ministro me mata, eu vou abrir a boca? Não. Ou seja, se eu falar o que eu sei, o Alexandre de Moraes me mata, eu vou falar? Não vou. O Alexandre de Moraes é a lei no Brasil, assim por diante. E aí, vamos voltar para essa mensagem que ele comenta sobre Mauro Cid. Vamos lembrar. Mauro Cid, ele fez uma delação premiada, no qual ela estava meio morna, né? Porque na verdade, ele não tinha o que delatar. Ele vai lá, fala uma coisa, né, eles faziam umas reuniões lá e tal, blá, blá. Não, a delação era assim. Então, isso aconteceu?
Sim. Era uma coisa, sabe? Ele tinha que concordar com a narrativa. Exato. Só que aí ele foi solto. Entregou lá, fez a delação e foi solto. Beleza. Só que assim, depois que ele é solto, ele troca mensagens, né? Ele fala, na verdade, com um interlocutor, a gente não sabe quem. E ele diz, olha, eles não querem a verdade. Eles chegam lá com uma narrativa pronta e é só para você entregar o que eles pedem. Ou seja, ele estava confessando o que ele fez. Estava falando em privado, né, fazendo desabafo, falando o Alexandre de Moraes é a lei. O Alexandre de Moraes, ele já tem a narrativa pronta, você tem que ir lá entregar para eles, porque eles não querem a verdade. Bom, aí quando esse áudio foi vazado para a revista Veja, o Mauro Cid voltou para a cadeia. É disso que o Tagliaferro está dizendo, ou seja, ele disse algo que não era crime e ele foi mandado de volta para a cadeia. O que ele incluiu então, que aí ele faz, né? Acho que foram 3 versões diferentes dessa narrativa. O que ele entrega para o Alexandre? Ele começa a colocar um monte de nomes. O Felipe Martins, ele fez uma minuta do golpe. Ele fez uma minuta do golpe. Isso não existia, sabe? Na hora que você vai ver lá quem é que estava na tal da reunião, um fala assim, eu não vi o Felipe. O outro diz, talvez tenha, talvez tenha aparecido o Felipe, eu não lembro. E aí a geolocalização, que é outro tema importantíssimo agora. A tal da geolocalização do Felipe Martins, que já é, assim, você não consegue ver uma notícia envolvendo Alexandre de Moraes sem ter a coisa mais bizarra e ditatorial do planeta aqui, né? A tal da geolocalização prova que o Felipe Martins não estava no palácio naquele momento. E não contente com isso, já se sabe agora que Alexandre de Moraes e o tal do Paulo Gonet já tinham acesso a essa geolocalização antes de mandar o Felipe Martins para a cadeia, com aquela história mais escabrosa possível. Então, assim, o Mauro Cid, com tudo que a gente está vendo aqui, a lógica mais elementar e básica diz, ele foi coagido a falar assim, olha, eu quero o nome do Felipe, eu quero o nome de, sei lá, que general, eu quero o nome de todo mundo, inventa aí a história. Tá bom, pronto. A única prova que você tem contra o Felipe até o presente momento, essa porcaria dessa delação que o Mauro Cid estava lá dizendo, né, para o interlocutor, eles não querem a verdade, ele tem a narrativa pronta, a gente tem que falar o que eles querem. Isso aí é a resistência do populismo, né? Segundo Barroso, populismo autoritário. Populismo autoritário que está na nossa capa. Então tem que juntar toda essa história para chegar nessa cara de, né, do Supremo. Superior, né? Cara dele de fazendo com a sobrancelha super então, só arrumada. para a gente fechar no caso do Tagliaferro, vocês acham que ele vai comparecer à Câmara? Os deputados, neste momento, eles precisam ter noção. A primeira coisa que os deputados da direita precisam fazer é falar assim, eu quero colocar o Tagliaferro num programa de proteção à testemunha. Ele precisa andar agora com segurança armado. Eles têm 3 seguranças armados para protegê-lo desde já, inclusive. Mas ele precisaria solicitar, Fabi, esse pedido. Agora, será que não solicitou? Será que está com medo de pedir? Será que pediu e não teve retorno? Não, vamos ser realistas. Se você fosse o Eduardo, onde você pediria? Para o Supremo. Com a delegacia que você vai. Já começa da parte prática, né? Você tem que escolher um estado. Gente, está assim o Brasil, tá? Infelizmente. Então, para nós, meros mortais, e para uma pessoa que já está sendo esmagada pelo sistema, né? Já está com indiciamento da própria Polícia Federal, ele não está solto no mundo, ele está sendo monitorado com toda certeza. E ele sabe disso. Então, não é um passo comum. Ele, assim, eu entendo quem queira sobreviver, né? E ele tem família, e ele falou isso também nas mensagens, né? Que ele tinha filhos, né? Pôs no plural. E é isso, a gente tem que, neste momento, essa situação. Mas que as pessoas saibam, já que o mundo está acordando para os desmandos do Brasil, olá, pessoal da Espanha, que tal, né? Levar esse Tagliaferro. Que, aliás, ele foi para a Itália, voltou, tem essa história aí que ninguém sabe. E o que a Gazeta comprovou, né? A Gazeta do Povo comprovou foi justamente que o Tagliaferro, sim, estava com medo, estava tentando sair do Brasil, porque ele percebeu que ele seria morto. E aí uma das mensagens diz exatamente por quem, né? E como disse a Fabi, esta mensagem, a grande dúvida pra gente agora é falar assim, como que essa mensagem foi parar no ar, sabe? Porque eles colocam sigilo em tudo. Só que aí na hora que a Gazeta do Povo teve, parece que a gente tem uma resposta. Porque isso parece que foi um erro. Aí a Polícia Federal voltou a colocar sigilo exatamente. Não é que é um erro, é que pelo princípio da publicidade, todos os processos, todos os inquéritos, eles funcionam assim, eles são
dão publicidade. Só que não é a prática que está tendo nesses processos que envolvem os ministros do Supremo. Tudo é colocado sigilo, mas não tinha sido decretado, então... Não, mas vou te corrigir. Então agora voltou. O princípio diz isso antes do Supremo Tribunal Federal virar essa coisa que é hoje. Então, assim, poder foi um absoluto. erro.